Queria chamar Hélio para a gente orar por ele. Estenda as suas mãos, conforme nos diz a palavra do Senhor, e estendendo as suas mãos, os abençoou. Senhor amado, estendemos as mãos sobre o Hélio. O mesmo Deus que inspirou a palavra, seja o Deus ungindo a vida do nosso irmão, com óleo fresco, Senhor. Desça sobre o Hélio nesse momento a graça devida, a unção devida para esse fim específico. A autoridade dos céus, unção e graça dos céus, e que nossos ouvidos e corações sejam inundados pela presença de Cristo, que emprestemos nossos ouvidos a Deus nesse momento, que tenhamos ouvidos e corações de discípulos da sua presença. Ensina-nos a ouvir mesmo sendo aquilo que não quer nossa carne, porque queremos abrir os nossos lábios para te adorar, no nome de Jesus, amém. Bom dia, queridos, bom dia, igreja. Aê, agora fez jus ao café. Alegria estar com vocês. Bom demais retornar aí das férias e poder estar com os iguais novamente. Poder estar com aqueles que amam o Senhor. Ano passado, o Senhor colocou uma carga em meu coração e eu quero repartir com vocês um pouco daquilo que Deus tem falado comigo, um pouco daquilo que tenho observado, visitando famílias, visitando lares, estando com solteiros, estando com casados. E, como eu disse uma vez, parece que o pastor, ele tem um olho clínico. Parece que Deus deu um olho clínico ao pastor. E quando ele chega numa casa, ele naturalmente começa a enxergar coisas que talvez outros não consigam enxergar. Ele consegue perceber coisas que talvez outros não consigam perceber. E creio eu que é o próprio Espírito Santo de Deus que derrama dos seus dons e assim nos faz enxergar coisas. E eu quero falar de um tema, mas antes de entrar no tema, eu quero contar uma historinha para vocês, da minha vida, para vocês entenderem melhor o tema que quero repartir com vocês. Amados, quando eu me casei, eu casei com 21 anos de idade, bastante jovinho, né? Ainda sou jovem, mas era mais jovem. E os planos meus e da Silvia era para que tivéssemos filhos a partir do 4º ano, 5º ano de casado. Só que o filho veio com 2 anos de casado. Veio um pouquinho antes, né? E quando soubemos que Silvia estava grávida, fiquei tenso, preocupado, porque um garoto já estava com 22 anos. Mas eu tinha uma preocupação acima de todas as demais. A preocupação maior que eu tinha era que meu filho nascesse saudável. E constantemente eu me recordo que de madrugada eu levantava e orava sobre a Silvia. Impunha minhas mãos sobre a vida dela, ela dormindo, e ali eu orava a gravidez dela, ali eu orava pelo meu filho, pelos 2 filhos, que depois, 2 anos depois, veio o segundo. Todas as gravidezes eu tive essa prática e tenho até hoje. De madrugada, orar pela minha esposa, orar pelos meus filhos. E ali eu colocava minha mão sobre a barriga dela e clamava: Deus, que meus filhos nasçam saudáveis.
Deus esteja já, Senhor, formando os meus filhos com todos os membros do seu corpo, com todos os órgãos em perfeito. Então eu tinha uma grande preocupação e clamava muito a Deus para que meus filhos nascessem saudáveis. E eu viajava muito, porque eu viajo desde os 20 anos, e eu não tive o privilégio de estar presente no nascimento dos meus filhos. Não tive essa honra, esse privilégio. E o primeiro filho teve um irmão muito ligado, muito próximo a mim, gaiato. E ele viu o meu filho primeiro que eu, e ele disse assim: Hélio, fique tranquilo. Gostou, né? Lembrou, né, garotinho? Ele disse assim: Hélio, fique tranquilo. O garoto tem muita saúde. Tem muita saúde. Ou seja, ele disse assim: o garoto parece com você, cara. É feio, mas é parecido com você. Mas fica tranquilo. Ele tem muita saúde. E graças a Deus, meus 2 filhos são saudáveis. Nasceram com saúde. E é esse o tema que eu quero falar com vocês, sobre saúde espiritual. Amados, nós, como pais, eu acredito que não só eu, mas todos aqui, todos os pais que aqui estão, tinha também e deve ter essa preocupação para com os filhos, que os filhos sejam saudáveis, que os filhos tenham saúde. E nós, quando eu estou dizendo nós, eu estou dizendo Edmar Júnior e eu, como pastores, nós temos essa mesma preocupação para com vocês. Nós temos essa mesma preocupação para com a igreja, para com esses filhos espirituais que são vocês. E Deus, ano passado, começou a colocar essa carga no meu coração. E eu comecei a clamar, pedindo que essa igreja fosse uma igreja saudável espiritualmente. E eu tenho clamado a Deus, e eu sei que essa não é uma oração minha, mas essa é uma oração do Edmar, essa é uma oração do Júnior, é uma oração desse presbitério, que vocês, que nós, que essa igreja seja uma igreja saudável espiritualmente. Porque nós, como pastores, como pais espirituais, estamos preocupados com a saúde espiritual de vocês, com a saúde espiritual da igreja, dos casados, dos solteiros. Estamos muito preocupados. E Deus começou a aprofundar algumas coisas em mim. E eu quero abordar vocês dentro desse tema, saúde espiritual. Eu quero ler um texto com vocês de Hebreus 4:14. Esse texto me chamou a atenção em algo. O texto diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amados, eu lendo esse texto, me veio uma pergunta. Eu não sei se vocês são assim, mas quando eu estou lendo, eu gosto de perguntar. E me veio uma pergunta: o que tem
no trono da graça de tão importante para que a Bíblia solicite que eu tenho que me achegar a Ele? E eu comecei a refletir e a pensar: Deus, o que há no trono da graça para que fique registrado na Bíblia, aconselhando, orientando, que eu tenho que buscar esse trono, que eu tenho que ir para esse trono da graça? E as respostas foram me vindo. O próprio texto foi me esclarecendo. Primeira coisa, amados, que há no trono da graça: o grande sumo sacerdote chamado Jesus. O nosso grande sumo sacerdote, Jesus, está assentado no trono da graça. Por isso se faz necessário eu buscar ir a esse trono da graça. Por isso se faz necessário ter em meu coração o desejo de ir para esse trono da graça. Para eu ir ter contato com esse grande sumo sacerdote Jesus. Segunda coisa que me veio ao coração, que está lá no trono da graça: o grande pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas. Amados, o nosso grande pastor está assentado no trono da graça. O grande pastor das ovelhas está aqui conosco agora, nesse momento, mas ele também está assentado no trono da graça. O pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas, a qual somos nós, ele está assentado no trono da graça. E eu, como ovelha, tenho que desejar estar nesse trono da graça para manter contato com esse grande pastor, com o meu pastor, o pastor que deu a sua vida por mim. Eu tenho que desejar, amados, estar nesse trono, buscar esse trono da graça para manter contato com esse grande pastor. Em Hebreus 13:20 diz: ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Amados, Jesus é o grande pastor das ovelhas. Ele é o meu pastor, ele é o seu pastor. E ele está assentado no trono da graça. Por isso eu tenho que desejar, por isso eu tenho que me achegar, como diz o escritor aos Hebreus. Acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça. Queridos, no trono da graça também está aquele que foi ferido, mas ainda aquele que foi moído pelas nossas iniquidades, aquele que foi castigado para que tivéssemos paz, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Lá no trono da graça está aquele que tomou o meu lugar, o seu lugar naquela cruz. Lá no trono da graça está aquele que sofreu por mim e por você. Por isso eu tenho que desejar e me achegar a esse trono da graça. O versículo, eu estou citando esse texto, é o texto de Isaías 53, 5, 6, todos nós aqui conhecemos. Mas o versículo 7 diz mais ainda sobre esse pastor, de Isaías 53, 7. Ele diz assim: ele foi oprimido, ele foi afligido. Vocês sabem o que é ser oprimido?
Vocês sabem o que é ser afligido? Pois é, amados. Ele foi oprimido no meu lugar e no seu lugar. E essa fala que eu estou aqui norteando, falando a vocês, é porque eu quero dizer a vocês que nós precisamos ter desejo de estar, de nos achegar ao trono da graça. Nós temos que desejarmos viver os nossos dias, viver o nosso hoje, o nosso agora, viver a nossa vida diante do trono da graça. Não há lugar melhor para eu estar. Não há lugar melhor, amados, para vocês estarem do que a presença de Deus, do que a comunhão com Jesus, o grande sumo sacerdote. Não há amigo melhor, não há lugar melhor, pessoa melhor do que o nosso grande pastor que está assentado no trono da graça. E eu quero animar vocês, e eu quero alertar vocês, que nós precisamos ter contatos diariamente, insistentemente, buscarmos essa presença, buscarmos essa comunhão com esse grande sumo sacerdote, com esse grande pastor que é Jesus. Eu quero ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47, 48 e 49. O primeiro homem foi feito do pó da terra. Aqui está falando sobre Adão. O primeiro homem foi feito do pó da terra. O segundo homem, Jesus, veio do céu. Jesus não foi formado do pó da terra como Adão e como nós. Jesus veio do céu, amados. Versículo 48. Os que pertencem à terra são como aquele que foi feito do pó da terra. Os que pertencem ao céu são como aquele que veio do céu. Você é como aquele que veio da terra? Ou você quer ser como aquele que veio do céu? Eu quero ser como aquele que veio do céu. Eu quero ter contato com aquele que veio do céu. Eu não quero ter contato com Adão, com a herança de Adão, com aquilo que ele deixou de herança para mim, mas eu quero ter contato com aquele que veio do céu. Eu quero ter dele toda a herança, todas as bênçãos, toda a sua genética. Com quem você quer ser parecido? Com Adão ou com Jesus? Versículo 49. Assim como somos parecidos com um homem feito do pó da terra, assim também seremos parecidos com o homem do céu, Jesus Cristo, amados. Queridos, esse homem que sofreu em nosso lugar, mas também ressuscitou, ele agora é o homem do céu. Nós temos um homem que veio à terra, mas esse homem ressuscitou, e agora ele está assentado no trono da graça. Ele está no céu. E ele está como homem, para que se tornasse o cabeça de toda uma raça eleita, o cabeça de uma igreja, o meu cabeça, o seu cabeça. Por isso era necessário que ele ressuscitasse em corpo, para que ele se tornasse o cabeça de uma igreja. Você quer e deseja ter uma cabeça?
se relacione com Jesus, o cabeça da igreja, o cabeça de cada membro do seu corpo, a qual é a igreja. Se nós não nos relacionarmos com esse cabeça, que é Cristo Jesus, vamos ser membros sem cabeça. Vamos ser corpos sem cabeça. Amados, o Filho do Homem está no meio dos candeeiros. Quero ler um texto com vocês de Apocalipse 1:13. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com uma cinta de ouro. Jesus está assentado no meio dos candeeiros. Existe um homem assentado no trono da graça. Existe um homem assentado no meio dos candeeiros. Jesus Cristo, amados. E para que Ele seja o meu cabeça, eu tenho que me relacionar com Ele. Eu tenho que manter comunhão com Ele. Jesus é o cabeça da igreja. Nós somos os membros desse corpo. Se nós queremos ter um cabeça, eu tenho que ter comunhão com Jesus. Queridos, existe uma necessidade de irmos ao encontro desse homem chamado Jesus. Temos que nos achegar diante desse trono. Temos que buscar ter comunhão com esse homem que está assentado ao trono da graça. Temos que buscar ter intimidade com esse grande sumo sacerdote chamado Jesus. Temos que buscar ter comunhão com esse grande pastor Jesus. E eu quero dizer a vocês, Jesus é educado. Jesus não vai invadir a sua vida se você não deixar. Jesus não vai invadir o seu lar, a sua casa, se você não permitir. Jesus não vai invadir o seu coração, se você não quiser. Jesus não vai operar no seu casamento, na sua vida pessoal, se você não permitir. Temos que buscar comunhão e relacionamento com esse grande sumo sacerdote Jesus. Temos que buscar intimidade com Jesus para que tenhamos saúde espiritual. Você quer ter saúde espiritual? Você quer ser saudável espiritualmente? Mantenha comunhão com o grande sumo sacerdote. Mantenha comunhão com esse grande pastor. Mantenha comunhão com o cabeça, Jesus Cristo. Tem muitas vidas que não são saudáveis espiritualmente por não buscar essa comunhão, por não desejar essa comunhão, por não desejar essa intimidade com esse grande pastor. Tem irmãos doentes em suas almas, em seus espíritos, por não buscar intimidade, por não buscar comunhão com esse homem chamado Jesus. Tem irmãos indefinidos em sua fé, por falta de comunhão com Jesus. Tem irmãos em cima do muro, por não ter comunhão com Jesus. Tem irmãos que falta na igreja, na casa, que falta nos encontrões, por não saber a preciosidade que é estar num corpo.
e ter Jesus como cabeça desse corpo. Falta na igreja, na casa, sem nenhum temor, sem nenhum pesar. Deixa de estar em comunhão com os irmãos sem nenhum pesar. Amados, isso é falta de relacionamento com Jesus. Isso é falta de relacionamento com o grande pastor, com aquele que morreu por suas ovelhas. Isso é falta de valorizar a morte de Cristo Jesus. Com quem você quer ser parecido? Com o homem terreno ou com o homem que veio do céu? Jesus. Pois é, amados. Se você quer ser parecido com esse homem do céu, você tem que ter comunhão com ele. Você tem que se relacionar com ele. Vocês já observaram que quando você fica muito amigo de uma pessoa e convive muito com ele, você naturalmente pega costumes, práticas, pega jeito que a mesma pessoa tem. Por exemplo, nós tínhamos um jovem aqui, eu não sei se ele está, a mãe dele ainda congrega, o pai dele congrega conosco, mas ele observava muito nós que estávamos aqui, ou seja, à frente, os 3 pastores, e ele imitava a gente. E aí a gente, para brincar com ele, falava assim, como é que o Edmar se posiciona, qual a posição facial do Edmar? Aí ele fazia igualzinho o Edmar. Você sabe por que ele imitava o Edmar perfeitamente? Porque ele olhava para o Edmar. Ele prestava atenção no Edmar. Ele ficava vendo a posição facial do Edmar. E ele fazia igualzinho, amados. Correto, Edmar? E a gente brincava, a gente dava risada com ele. Mas vocês sabem por que ele fazia isso? Porque ele ficava observando, olhando, prestando atenção no comportamento e na postura do Edmar. E ele fazia assim com o Júnior, e ele fazia assim comigo. E é engraçado que ele pegava coisas assim, que a gente nem se percebe, amados. Como, por exemplo, aquela posição que o Mateus está com a mão assim, ó. Ele fazia. Você sabe o que é isso? É você buscar ser igual. É você buscar fazer igual. Vocês sabem por quê? Tem muitos ou alguns irmãos que não são parecidos com Jesus? Porque está faltando isso. Porque está faltando olhar para Jesus. Porque está faltando desejar fazer igual a Jesus. Porque está faltando querer, desejar ser igual ao homem dos céus, amados. Está faltando intimidade. Está faltando comunhão. Está faltando relacionamento. Vez ou outra, eu me pego fazendo coisas, eu falo, mas o Edmar faz igual. Sabe o que é isso? Intimidade. Estar muito tempo junto. Você quer ser igual a Jesus? Tenha intimidade com Ele. Tenha comunhão com Ele. Tenha relacionamento com Ele. Porque senão, esse texto do versículo 48, de 1 Coríntios, não vai acontecer na sua vida. Você não vai ser igual. Você vai ser igual ao homem da terra, que veio e foi formado do pó, Adão. Com quem você quer ser parecido? Mas Jesus, em sua infinita misericórdia e bondade, Ele nos ajuda a ser igual a Ele e a permanecer nele. Lá em João 15, 1 a 5, Jesus fala sobre a videira verdadeira. E eu quero ler essa passagem com vocês, porque aqui Jesus tem muito a nos ensinar. João
15, 1 a 5. O próprio Jesus expressa essas palavras. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Você está na videira verdadeira? Vira para o seu irmão, diga para ele, você é um ramo da videira verdadeira. Amados, nós estamos na videira verdadeira. Nós somos ramos dessa videira. Mas tem algo aqui importante no versículo 4 que eu quero frisar para vocês. Que eu quero frisar a nós. A expressão de Jesus diz assim: permanecei em mim. Existe aqui a opção de permanecer e não permanecer. Eu tenho que desejar permanecer na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Eu tenho que buscar estar nessa videira. Eu tenho que buscar ter contato. Contato, amados. Contato com essa videira. Para que essa videira esteja em mim também. Se eu não tiver contato com essa videira, ele não estará em mim. Não sou eu que estou falando. O texto está dizendo: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Se nós não permanecermos em Jesus, ele não permanecerá em nós. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Queridos, eu como ramo dessa videira, se eu não tiver comunhão, se eu não tiver relacionamento com essa videira, se eu não tiver contato, olha aqui na minha mão, ó, contato com essa videira, eu não vou ter vida dessa videira em mim. Eu não vou ter vida dessa videira. Vocês, na casa de vocês, já cortaram algum galho de uma árvore? E pegaram o galho e deixaram ali do lado da árvore? O que aconteceu com aquele ramo que foi cortado, tirado da videira? Qual foi a primeira característica? Qual foi o primeiro fato que aconteceu com esse ramo? Secou, perdeu vida. Eu sozinho não tenho a vida de Cristo. Se eu não permanecer nessa videira verdadeira, eu vou me secar, eu vou me murchar, e a vida não mais estará nesse ramo, porque vai estar morto, seco, sem vida. Amados, eu tenho andado preocupado
com a minha vida em primeiro lugar. E tenho andado preocupado, como já disse a vocês, como pastor, com os ramos que somos nós. Infelizmente, eu tenho visto ramos sem vidas. Ramos que estão na videira, mas estão murchando. Porque está deixando de receber os nutrientes necessários para que tenha vida, que está na videira verdadeira. De quem você tem recebido? Da videira verdadeira? Ou você tem recebido do mundo? Ou você tem recebido do primeiro Adão? Ou você tem recebido dos Google? Da onde você tem buscado vida? Professores de faculdade? Religiosos? Homens que estão aí, milhares deles na internet, YouTube, televisão, com programas evangélicos. Aonde você tem buscado vida? De quem você tem se alimentado, meu irmão, minha irmã? Aonde você tem buscado nutrientes necessários para ter vida? É no grande sumo sacerdote Jesus? É no grande pastor que está sentado no trono da graça? É na videira verdadeira? Aonde, amados? Aonde temos buscado vida? Eu tenho ficado atemorizado em ver ramos fracos, ramos murchos, por falta de vida, ramos sem cor, apagados, sem beleza espiritual, apagados, fracos, murchos, por falta de vida espiritual, por falta de saúde espiritual, por falta de ter contato com a videira verdadeira, por falta de buscar comunhão com Jesus Cristo, por falta de buscar comunhão com o grande pastor, com o homem dos céus. Vidas estão secando, murchando, por faltar busca, por faltar intimidade com Jesus. Tenho me entristecido de ver casais querendo se separar entre nós por falta da vida de Cristo. Por ver jovens desejando o mundo e tudo o que há no mundo, por falta de comunhão com Jesus Cristo, por falta de intimidade com a videira verdadeira. Infelizmente, para nossa tristeza, amados, para a tristeza desses homens, desse presbitério, que luta, que se afadiga, para a tristeza do grande sumo sacerdote, do grande pastor Jesus, que morreu, que deu a sua vida naquela cruz. Casais se falando em separação. Filhos que não obedecem a pais. Isso é triste. O coração fica apertado, pesado. Irmãs que não se sujeitam aos maridos. Irmãs que não respeitam o marido. Isso é falta de comunhão com Jesus. Isso é falta de intimidade com Cristo, amados.
maridos que não são sacerdotes, maridos que não são exemplos, que não estão dispostos a pagar o preço, a renunciar a si mesmo, a tomar a cruz, a perder a vida, para ser exemplo para sua esposa e para os seus filhos. Isso nos machuca muito. E eu fico pensando, o coração de Jesus, se eu, como homem, que não morri por vocês, que não dei minha vida ainda por vocês, embora busco dar o melhor de mim, eu fico pensando, Jesus, amados, Ele morreu, Ele deu o seu sangue, Ele tomou o lugar que era meu e seu. Eu fico imaginando o coração desse homem. Tanto que eu fiz, tanto que eu dei. O que posso fazer? Mas Ele só fará se você o buscar. Ele só o fará se você o permitir. Amados, Jesus usa outra referência em João, capítulo 4, versículo 10. Em uma conversa com a mulher samaritana, Jesus faz uma abordagem a essa mulher, que essa mulher me chama, e essa expressão que Jesus usa com essa mulher me chama muito a atenção. João 4, 9, eu vou ler, começar do 9 para a gente entender melhor. Mas ele está num papo com essa mulher samaritana. E ele pede água para essa mulher. E no versículo 9, disse, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Ela não sabia que Jesus sabia de tudo isso e muito mais, né? Jesus responde e disse, se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse a mulher, Senhor, tu não tens com que eu tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tu tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, deu também a seus filhos e ao seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus é essa fonte, amados. Jesus é essa fonte de água que nunca se esgota. Ele disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7, 37 e 38, vocês vão ver, anotem aí, depois vejam, porque o tempo está curto, mas vocês vão ver essa expressão de Jesus. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amados, como está o seu interior? Tem jorrado água viva? Ou você está seco? Jesus é a resposta para as nossas vidas, amados. Jesus é a solução para as nossas vidas. Tudo o que precisamos está em Jesus.
aquela mulher samaritana encontrou resposta para a sua vida. Nós encontramos respostas para as nossas vidas. Mas eu tenho estado com essa fonte que jorra água viva. Eu tenho tido comunhão com essa fonte. Eu tenho buscado intimidade com essa fonte. Escutem o que eu vou falar, amados. Eu tenho me preocupado, porque tenho visto fontes se secarem. Quem tem propriedade aqui, ou quem já viu fonte de águas a brotar da terra? Vocês viram? É algo natural. Sai da terra e começa a borbulhar na terra. E aquela água, ela sai jorrando, brotando um pouquinho, de maneira que aquilo vai criando um córrego. De maneira que aquele córrego vai tomando proporção e vai juntando um monte de água. E se estancarmos aquela água, se torna uma represa, se torna um grande rio. Como está a sua vida? Ela está jorrando água viva? Que provém de Cristo? Que provém da fonte de águas vivas? Infelizmente, queridos, eu tenho tomado sustos em meu ministério de ver situações como essas que abordei a vocês. E eu tenho pensado assim, e para minha tristeza, tenho visto muitas fontes se secando. Tenho visto irmãos em estado de secura, secos, sem a água viva, Jesus. Você vai conversar com a pessoa, você não consegue, sabe? Consegue enxergar o papo, a conversa. Falta Jesus, falta a Bíblia. Você conversa sobre futebol, você conversa sobre política, você conversa sobre o mercado financeiro. O cara sabe tudo. Muito mais do que eu. Mas se vai falar sobre vida, Jesus, Bíblia. Muito pouco. Você fala sobre comunhão com Jesus, sobre tempo de oração, sobre tempo de leitura da palavra, sobre jejum. Jejum, o que é isso? É coisa de outro mundo, eu nem sei o que é jejum. Falta de intimidade com a fonte que jorra água viva, amados. Alguns têm se secados. Ramos murchos, ramos secos, por faltar comunhão e intimidade com Jesus. Por faltar saúde espiritual. E os pastores, com grande desejo de ajudar a esses, vai estar com esses, vai procurar estes, o querido, o fofinho, o amadinho, a amadinha, como diz Mário Fagundes, a lista dele é muito grande. O fofinho, o lindinho, o queridinho. Ouve você, não te dá crédito. Parece que entra no ouvido e sai no outro. Sabe por quê, amados? Por lhe faltar comunhão com Deus. Por lhe faltar relacionamento com Deus. Alguns estão secando, alguns estão murchando. E isso tem me preocupado há muito. E eu tenho clamado a Deus, para Deus trazer saúde espiritual à minha casa, à minha esposa, a meus filhos, a mim e a vocês.
Porque o homem sem saúde não é nada. Saúde é vida, amados. O homem sem saúde espiritual, ele não é nada. O homem sem saúde espiritual é semelhante ao homem que veio do pó da terra, é carnal. Esse é um tema que Deus tem falado muito comigo. Em João capítulo 6, versículo 35, ele diz assim, Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu tenho visto homens e mulheres com fome, homens e mulheres com sede, mas porque querem. Porque não têm se alimentado do pão da vida, Jesus Cristo. Porque não têm se alimentado da fonte que jorra água viva, que é Jesus. E tem estado entre nós com fome, com sede, por não buscar comunhão e relacionamento com Jesus. Versículo 57. Jesus também dizendo: assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Você tem vivido por Jesus, amados? A sua vida tem sido Cristo? O seu respirar, o seu olhar, o seu sentir, o seu agir é Jesus. O seu falar é Jesus. O seu desejo é Jesus. O cheiro, o perfume que sai dos seus poros. Que perfume é esse? É o perfume de Cristo Jesus? Ou é o perfume de tantas fábricas, perfumarias que existem? Qual é o perfume que sai de você? Aí vocês falam assim, mas essa conversa, Hélio, de perfume? Ué, isso aí perfume de mim, perfume de Cristo? Pois é, amados. Ontem, é fácil. Eu vou ajudar vocês a saber quando um homem, quando uma mulher, o transpirar dos seus poros, sai o perfume de Cristo. Ontem eu testemunhei na igreja na casa a respeito do irmão. Estive com esse irmão em Porto Velho agora esses dias. E tivemos um contato mais próximo. E esses irmãos estiveram conosco, comigo, com a minha família. E esse irmão foi para lá para estar conosco. E esse irmão, o tempo que esteve comigo era assim: ô Hélio, mas como é que é aquilo assim, assim, assim? Onde está escrito aquilo? E eu, vamos lá na palavra. E daqui a pouco o irmão falava assim: mas e aquela outra fala que também diz assim? E eu, vamos lá na Bíblia. E tem a hora que eu disse para ele: tem coisas que eu não sei. Tem coisas que eu ainda estou aprendendo. O papo do irmão era a Bíblia. O papo do irmão era Jesus Cristo. Vocês entendem? Não rolou outro papo em nossas conversas. Era Jesus, era comunhão, era relacionamento, era a igreja. Esse é um homem que dos seus poros sai perfume de Cristo Jesus. Como que é o seu bate-papo com seus irmãos? Como é o seu relacionamento com seus irmãos? Qual o papo que rola? É só política? É só din-din, cascalho, dinheiro? Como é que é, queridos? É só faculdade, estudo, futuro? Solteiros,
Qual é o bate-papo de vocês com a turma na faculdade, na escola? Amados, dá prazer, dá alegria você estar com uma pessoa que está em comunhão com Jesus. Dá alegria, dá prazer, é prazeroso você ter comunhão, bate-papo com uma pessoa que está comendo o pão da vida, que está bebendo da água viva. É prazeroso. E esse irmão quis fazer uma graça comigo e com a minha família, e nos convidou para ir num restaurante chique. E pedimos lá uma comida, um negocinho, aí vocês sabem quais os negocinhos, né? Negocinho gostoso. Aí vocês falam assim, e aí rolou outros papos, né, Hélio? Pois é, não rolou outros papos. Os papos eram os mesmos. A conversa era a mesma, não mudou. Jesus. Amados, são características de um homem, de uma mulher que está se alimentando, que está mantendo comunhão com Cristo Jesus, amados. Existem vidas se secando, se murchando, sem brilho, sem beleza espiritual. Vidas com seus interiores vazios. Vidas aonde parou de jorrar água viva, por falta de se alimentar de Cristo Jesus, por falta de ir à videira e se apegar e pegar e se alimentar dos nutrientes necessários para que tenham vida saudável. Por faltar ir atrás de Jesus, por faltar ter comunhão com Jesus, alguns estão se secando. Alguns estão se murchando. Pessoas têm buscado em outras fontes, em outros lugares. Pessoas têm se alimentado de informações mundanas, cultura humana, cultura religiosa, padrões humanos, e por isso estão se secando. E eu estou preocupado. Amados, existem três maneiras. Eu não vou entrar nas maneiras porque o tempo não dá, mas existem três maneiras, só vou citar para vocês. Existem três maneiras de nós permanecermos nessa videira verdadeira, de nós continuarmos tendo vida e termos uma saúde saudável. Existem três maneiras de nós continuarmos tendo comunhão com Jesus, tendo relacionamento com Jesus, tendo intimidade com Jesus. Existem três maneiras de nós sermos parecidos com o homem dos céus. Sabe quais são, amados? Vida de oração. Oração é falar com Deus. Tem muitos que têm desejado internet, televisão, jogos, do que falar com Deus, do que investir em oração e tempo com Deus. E por isso estão fracos em suas fés. O homem de oração, uma mulher de oração, é um homem forte no Senhor. É um homem que conhece Deus. É um homem de intimidade com Deus. A outra maneira é ter comunhão com a palavra de Deus. Homem que medita de dia e de noite na lei do Senhor. Homem que tem o seu prazer na leitura da palavra. Salmo capítulo 1, vocês vão ver o tema. E a outra maneira é homem e mulher que tem prazer no jejum, mas no jejum que agrada a Deus e não a si próprio e não ao homem
que está lá em Joel, capítulo 2. Lá tem o jejum que agrada a Deus. Salmo 1. Obrigado, filho. Eu quero finalizar a minha fala aqui com vocês. Mas, amados, sem oração, sem leitura da palavra, sem vida rendida a Cristo Jesus, sem tempo de separação, através do jejum, sem uma entrega de coração, através do jejum. Em Joel, vocês vão ler lá depois, quem quiser, capítulo 2, Deus fala para as pessoas: rasguem os seus corações e não as suas vestes. Tem homens, tem pessoas que rasgam as vestes achando que estão agradando a Deus. Deus não está interessado em suas vestes. Deus está interessado no seu coração. Sem esses 3 ingredientes, não tem como eu me alimentar de Jesus. Não tem como eu ser íntimo de Jesus. Por isso eu quero deixar aqui a minha preocupação, a minha fala com vocês, e que vocês deixem o Espírito Santo de Deus falar com vocês, e que ao sair daqui, ao ir para as nossas casas, que essa seja a conversa, que essa seja o nosso bate-papo, que essa seja o papo da nossa roda, da nossa mesa. E eu quero pedir a você, irmão, para fazer uma coisa. Eu vou passar uma tarefa para nós aqui. Eu aprendi uma coisa. Deus tem me inquietado em algo que tem sido muito útil à minha vida. Que quando eu for numa casa visitar uma pessoa, que eu não saia daquela casa sem orar por aquela pessoa ou por aquela família. E em uma dessas visitas com alguns irmãos, eu estava saindo dessa visita, quando cheguei na área, Deus falou assim: você não vai orar pelas pessoas, você não vai abençoar a pessoa, a sua família. E eu voltei para trás, reuni todo mundo novamente e falei: Deus está falando para mim orar por vocês. E Deus falou assim comigo: pergunta se está tudo bem com eles. E quando eu fiz aquela pergunta para aquele moço, a lágrima escorreu. E foi um pranto, um choro. E eu não sabia de nada. Mas aquela pergunta falou profundamente a pessoa. E nós oramos, e aquela família se tornou um contato. E eu quero que você hoje, na sua casa, porque nós não vamos ter tempo de fazer isso aqui, mas hoje na sua casa, com o irmão que você está hospedando, ou com o irmão onde você está sendo hospedado, tenha ousadia, tenha a intrepidez no nome de Jesus Cristo. E pergunta para ele ou para ela: está tudo bem com você? Você quer que eu ore por algo específico na sua vida? Faça isso. Faça isso. Irmãos, e se por acaso alguém pedir e alguém abrir algo a você, que você se doe para o Senhor e dê a sua contribuição, a sua cooperação para com esse irmão ou irmã que assim estiver precisando, em nome de Jesus. Amém, queridos? E não saia desse bate-papo sem orar, sem imposição de mão, sem impor sua mão e profetizar e abençoar pelo poder do nome de Jesus. E nós vamos ver milagres acontecendo, e nós vamos ver situações mudando pelo poder do nome de Jesus, pela oração do justo, porque a oração do justo é eficaz, é poderosa, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu estava meditando na palavra que o Elinho está nos trazendo, e o meu sentimento diante dessa palavra é como se eu estivesse diante de uma consulta, como se o Senhor tivesse me trazido aqui para me consultar. Quando nós estamos numa consulta médica, o médico faz uma bateria de perguntas: como está a sua pressão?
como está seu coração, colesterol, pede exames, pergunta se você está dormindo bem, pergunta se você é sedentário, e diante daquela relação de coisas que você responde, e diante do resultado dos exames, esse médico depois, normalmente isso acontece num retorno, e esse médico dá o diagnóstico. E muitas vezes o diagnóstico pode ser daqueles bem radicais, né? Tipo assim, você vai morrer. Se você continuar desse jeito, você vai morrer. Em outras ele fala assim, ó, você está com anemia. Você está fraco. Tá na cara que vai ter consequências. Ou em outra, você pode estar mais ou menos, e ele fala, olha, você pode melhorar nisso aqui. Você está dormindo mal. Você é sedentário. O corpo não foi feito para viver no sedentarismo. Irmãos, da mesma forma como há saúde física, há saúde espiritual. E muitas vezes isso que o Elinho falou é uma verdade. Nós olhamos para os irmãos e pensamos, vai morrer. Tudo indica morte espiritual. Então, presta atenção nessa consulta médica com o seu pastor Jesus. Você está fazendo a consulta com Jesus. Você está diante de uma consulta. E diante dessa consulta da palavra, né? E eu sei que você tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo está falando com você. Qual é o seu diagnóstico? Qual o diagnóstico que você ouve do médico Jesus? Porque é assim que nós temos que ouvir a palavra do Senhor. O que esse médico, que é o seu bom pastor, que é o sumo sacerdote, aquele que está mais interessado com sua saúde espiritual, qual é o diagnóstico para você? Você precisa melhorar? Você está muito fraco? Ou seria um diagnóstico mais radical, né? Você vai morrer. E é interessante quando as pessoas que recebem esse diagnóstico, né, na área de saúde, quando fala, você vai morrer, o camarada dá um jeito de mudar a vida dele, né? E nossa vida espiritual é tão importante quanto a nossa vida física. Então eu queria só acrescentar isso antes de nós orarmos aqui com o Elinho. Qual é o diagnóstico do Senhor para a sua vida?